Starfield foi lançado em 2023 e desde o primeiro dia a comunidade sempre pediu a mesma coisa. Me deixa voar entre os planetas. 2 anos e meio depois, a Bethesda finalmente ouviu. E não parou por aí. Eu vou te mostrar tudo o que tá vindo com a maior atualização de Starfield logo depois do break. E aí galera, Radomância na área, aquele que já minerou mais pedra nos planetas de Starfield do que a Vale fez no Brasil inteiro. E olha, eu preciso ser honesto com você, porque eu gosto de Starfield, sempre gostei. É um bom jogo da Bethesda? É, com todos os problemas clássicos de um jogo da Bethesda. Mas ainda assim, um bom jogo para quem curte o que a Bethesda faz. Agora, o que a Bethesda anunciou pode transformar o Starfield num jogo que muita gente queria desde o lançamento. E hoje a gente vai ver tudo o que vem por aí. Mas, antes de mais nada, essa atualização vem dividida em duas partes. A primeira é a Vias Livres, que é o update gratuito, de graça para todo mundo, não importa qual edição você comprou, até mesmo para quem está jogando no Game Pass. A segunda é a Armada Terrana. Essa nova DLC de história custa $10, mas quem tem edição Premium já recebe ela sem pagar mais nada. As duas chegam juntas agora no dia 7 de abril, junto com o lançamento do Starfield no Play 5. Ou seja, é o maior dia de Starfield desde setembro de 2023. Dito isso, vamos começar pelo que eu considero a parte mais importante. E a parte mais importante se chama modo cruzeiro. Porque, gente, desde o dia 1, a maior reclamação sobre Starfield era essa. Se você queria ir de um planeta para outro, tinha tela de load. Tinha que sair da órbita, tela de load. Se você quisesse sentir que estava pilotando uma nave no espaço, boa sorte, porque o loading estava lá para te lembrar que você estava dentro de um jogo. Agora, com as vias livres, isso muda. O modo cruzeiro te permite voar livremente entre planetas dentro de um sistema estelar. Sem tela de loading, sem fast travel obrigatório, você aponta sua nave na direção, acelera e vai. E não é um corredor vazio não. Enquanto você está voando, aparecem pontos de interesses dinâmicos no caminho. Destroços para saquear, encontros aleatórios e até emboscadas que te puxam para fora do modo cruzeiro automaticamente. E quando isso acontece, você vai ter que lidar com a situação antes de continuar a viagem. E a parte que eu achei mais legal, enquanto a sua nave está no piloto automático, você pode levantar da cadeira, andar pela nave, conversar com a tripulação e as suas companhias, cozinhar, usar as bancadas, decorar o interior, tudo o que você podia fazer em órbita ou acoplado, agora você pode fazer no modo cruzeiro. Finalmente dá para sentir que você mora naquela nave. E eu sei o que você deve estar pensando, né? Tá, mas isso é só um corredor disfarçado. O Tim Lamb, que é o diretor criativo do jogo, falou que quando você passa perto de um planeta, a gravidade te desacelera e você meio que contorna ele. Ele escreveu isso como um dos momentos mais cinematográficos do jogo. Eu preciso ver para acreditar, mas o conceito é excelente. Mas o modo cruzeiro é só metade da mudança. A outra metade é o que acontece com o seu equipamento enquanto você viaja. Vamos falar da TechX. Esse é o novo recurso do jogo. E, honestamente, pode ser a melhor adição que Starfield já recebeu. TechX é um material que você encontra em chefes, baús, destroços de nave e espalhado pelas vias livres. E o que ele faz? Ele te dá controle sobre o seu loot. Sabe aquele sistema de armas que você ficava rezando para cair um efeito lendário bom? Então, acabou a reza. Agora você usa o TechX para trocar os efeitos lendários da sua arma. Você tem 5 trocas. Cada troca custa TechX e créditos. Mas e se nenhuma das 5 te agradar? A lista completa de modificadores abre e você escolhe o que você quiser. Deixa eu repetir porque essa parte é importante. Depois das 5 tentativas, você pode escolher livremente o que você quer. Isso é o oposto do RNG puro. E antes que você me pergunte, funciona só em arma? Não. Funciona em capacete, em armadura, traje espacial e até na sua nave. Porque agora tem um terminal de otimização na nave. Você pode instalar esse terminal e usar a TechX para melhorar escudos, armas, motor, Grav Drive. Dá para fazer isso sentado no piloto automático enquanto viaja pelos planetas. O cara que pensou nisso aqui merece um aumento, gente. E já que a gente está no assunto de loot, a Bethesda adicionou coisas que o sistema de equipamento estava pedindo há um tempinho já. Primeiro, níveis de qualidade novos.
Antes, o máximo era o avançado. Agora a gente tem superior e excepcional acima disso. E quando você maximiza os aprimoramentos de uma arma ou equipamento, ele vira exótico. Segundo, efeitos lendários de nível 4. Esses são os que mudam aquela build de verdade, sabe? Deixa eu dar uns exemplos que eles deram aqui. Por exemplo, o sabotador. Causar dano em robôs tem chances de matar instantaneamente, e o robô explode quando morre. Imprudente, e esse é só para armas de longo alcance. O seu carregador reduz para uma bala, mas o dano sobe 500%. Em troca, a sua vida cai pela metade. Ou seja, um sniper de uma bala só com um dano absurdo. E eu sei que esse vai virar o favorito da comunidade, né? E tem o Enigma, esse daqui é pro traje. Hologramas de você aparecem durante o combate para confundir os inimigos. Além disso, também tem um novo compartimento de módulo de aprimoramento nas armas, que permite melhorar um atributo específico, como alcance, cadência de tiro. Então não é mais só pega a arma com mais dano, agora tem decisão de verdade no negócio. Mas equipamento não é tudo, e as vias livres tem um monte de coisa que parece pequena no papel, mas que deve mudar muito o dia a dia dentro do jogo. Vamos começar pelo conteúdo novo. Começando com o Salto Lunar, gente. Esse é um novo veículo terrestre que é diferente do Heavy 8. Esse tem um propulsor que te joga pra cima loucamente, e dá pra subir terreno íngreme que o Heavy 8 nem chegaria perto. E o melhor, você precisa encontrar ele no jogo, ao contrário do Heavy 8 que já tá lá estacionado no seu hangar, né? Ou seja, fica aquela coisinha da caça ao tesouro. Eu achei bem bacana isso daqui. Também temos uma mini baleia de estimação. Sim, agora você pode ter um bichinho no seu entreposto. Ele faz truques, dá pra trocar de cor e você desbloqueia completando a missão Cuidar de uma casa no Anchor Point. Falando em Anchor Point, essa é uma estação estelar nova, com comerciantes e missões secundárias. E para quem tem crédito sobrando, dá para comprar uma base inteira num asteroide. E para os aficionados em coletáveis, os heróis de guerra das colônias. São 27 colecionáveis espalhados pelo jogo, tipo o Bobblehead de Fallout. Cada um melhora um atributo diferente. Dá para usar como decoração também nas estantes no seu entreposto. Se a Bethesda não colocar um achievement por pegar os 27, eu vou ficar muito decepcionado, tá? Agora, a parte da qualidade de vida. E essa aqui é bem importante. Um container compartilhado de entreposto. Finalmente, um inventário compartilhado entre todos os nossos entrepostos ali. O que você coloca em um, acessa em qualquer um outro. Isso deveria existir desde o lançamento. Mas antes tarde do que nunca. Também tem um novo banco de dados, um sistema que aparece no menu do seu personagem e reúne tudo o que você aprendeu. Locais visitados, receitas, recursos pesquisados e onde encontrá-los, e dá para favoritar ainda os planetas que você sempre visita. E o New Game Plus ganhou também melhorias que muita gente pediu. Antes, quando você fazia a unidade, que seria o fim do jogo para você que está começando agora, você perdia tudo e começava praticamente do zero. Agora tem o dispositivo de entrelaçamento quântico. Ele permite levar os seus itens favoritos para o próximo ciclo do seu personagem. E dá para expandir o espaço desse dispositivo usando essência quântica. Além disso, agora você pode aumentar o nível das suas habilidades de estelar usando essência quântica e novos templos, sem precisar começar um novo jogo. Eu vou falar a verdade, isso daqui é muito bom para quem não quer desapegar do seu save. Demorou, mas pelo menos chegou também. E para fechar as novidades da nave, temos novos módulos que dropam como diagrama em combate espacial. Por exemplo, o módulo de furtividade que deixa a nave invisível durante a propulsão. Além de novos visuais da Constelação e Neon. Também temos uma nova tripulante de elite, a Moria Siarkiewicz, aquela NPC que ficava perto do Galbank lá em Nova Atlântida. E também temos um nível de câmera mais distante para quem gosta de construir naves grandonas. E agora vamos para a segunda parte, a DLC paga, a Armada Terrana. E essa daqui muda o tom do jogo inteiro. Uma nova facção apareceu nos sistemas colonizados. Eles se chamam de Armada Terrana e se consideram os verdadeiros filhos da Terra. E vieram com tudo, né? Um exército de guerreiros robóticos, tecnologia avançada, naves de guerra de vários tamanhos e uma filosofia simples. Unificar todos os sistemas sobre uma única autoridade. A deles,
Claro. E antes que você me pergunte qual que é a motivação desses caras, esse é um dos mistérios dessa DLC. Quando eles aparecem pela primeira vez, as motivações não são claras. Mas o que a Bethesda adiantou é que entre os soldados robóticos tem membros da União das Colônias e da Confederação Estelar, que desapareceram durante a Guerra das Colônias. Ou seja, não é só máquina, tem gente de verdade ali pra gente atirar. E tem gente com história também. A nova linha de missões está interligada com o centro dos sistemas colonizados ali. E o destino dessa guerra vai ter consequências na galáxia inteira. Bem diferente do Shattered Space, que ficou confinado num planeta só, né? E com a DLC a gente volta. E com a DLC a gente ganha também uma nova companhia, o Delta. Um robô da Armada Terrana que foi reprogramado. O pessoal da Bethesda descreveu ele assim: ele não é mau, mas também não é bom. Exatamente o tipo de companhia que combina com uma tripulação que já não tem muita moral pra julgar ninguém, né? E o sistema central dessa DLC são as incursões. As incursões, gente, são ataques da Armada Terrana que aparecem dinamicamente pelo mapa estelar. Pensa assim, você abre o mapa e vê que a Armada está atacando um sistema que você frequenta. Você pode ir lá enfrentar eles, ou desviar e seguir sua vida e deixar os caras que se lasquem, né? A escolha é sua. Mas tem um detalhe importante: as incursões grandes bloqueiam o salto de dobra na região, ou seja, a tecnologia terrana impede que você fuja dali. Para sair, você vai ter que ou se distanciar bastante dos caras, ou quebrar eles na porrada. E é aqui que o modo cruzeiro se conecta com a DLC. Você usa o modo cruzeiro para se aproximar e infiltrar na base inimiga para resolver a situação na bala, provavelmente. Essas incursões variam de tamanho. Algumas são tretas pequenas ali, já outras são infiltrações em larga escala de naves terranas enormes com objetivos variados. Algumas vão ser obrigatórias para a história, outras vão ser completamente opcionais e recompensam a gente com Tech X e equipamento terrano. O mais legal é que a frequência das incursões opcionais pode ser ajustada nas opções de jogabilidade. Quer mais ação? Sobe. Quer explorar em paz? Baixa. Isso é muito bom porque respeita a maneira que você quer jogar o seu jogo. E as naves da Armada Terrana, gente, tem nave nova de todos os tamanhos. E você não compra ela. Você herda, aborda a nave inimiga, limpa os robôs e toma ela pra você. E a Bethesda disse com todas as letras, gente, os terranos são os vilões, então não tem problema de roubar deles. Além disso, tem diagramas de módulos de nave terranos também, com o visual deles, aquele mais militar. Por exemplo, tem uma habitação de 2 andares, uma nova cabine enorme, peças estruturais com essa estética mais tática. Além de tudo isso, o equipamento deles também segue essa pegada mais realista. O diretor de arte descreveu como menos ficção científica e mais pé no chão. E para completar, também tem uma nova tripulação de elite, um mini robô modelo G, que você desbloqueia ele fazendo a missão Peças de Reposição no Poço, lá em Nova Atlântida. O legal é que dá pra trocar a cor e a personalidade dele. Por último, a DLC também traz um módulo de entreposto pré-construído, uma cabine elevada totalmente decorada que você pode já colocar no planeta que você quiser. Já vem mobiliada, mas dá pra personalizar o interior depois. Agora, minha opinião honesta aqui, gente. Eu gosto de Starfield, sempre gostei. Disse isso no lançamento e repito agora. Starfield tem os problemas de todo jogo da Bethesda, né, gente? Bugs, decisões estranhas e coisas que fazem você ficar coçando a cabeça ali. Mas o jogo sempre teve uma base sólida de gameplay. Uma fundação que só precisava de mais conteúdo e sistemas para brilhar de verdade. E o que tá vindo agora no dia 7 de abril, o modo cruzeiro resolve a maior reclamação desde o lançamento. O Tech X resolve o sistema de loot que era fraco. A Armada Terrana adiciona uma ameaça que se espalha pela galáxia inteira. Isso não é um patch qualquer, gente. Isso é o que o Starfield precisava. Demorou? Demorou. Mas a Bethesda sempre foi assim, né? Skyrim ficou anos recebendo conteúdo. Fallout 4, a mesma coisa. E Starfield tá no mesmo caminho. E se esse update entregar metade do que tá prometendo, vai ser o melhor momento para voltar ou para começar. Especialmente para a galera do Play 5 que vai pegar o jogo pela primeira vez já com toda essa base construída. Mas e você? Voltou pro Starfield depois do Shattered Space?
Me diz aí nos comentários que eu queria saber se eu tô sozinho nessa ou não. Mas é isso, Zequinha. Starfield, Vias Livres e Armada Terrana chega no dia 7 de abril. Vias Livres é grátis para todo mundo e a Armada Terrana custa $10. Ou veio com a edição Premium se você já tem a sua. Se você curtiu esse breakdown, deixa o like aí embaixo que ajuda demais o canal. E se quiser entender mais de Starfield, dá uma olhada nesse vídeo que tá aparecendo na sua tela agora.